Olá, boa noite para vocês. Estamos aqui de volta na nossa live de quinta-feira, dando continuidade ao assunto, ao tema que nós estávamos conversando na terça-feira. Eu sou Ivani, vocês já me conhecem. Eu sou da Igreja IEJN, Igreja Evangélica Jesus para as Nações, que fica na Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Estamos aqui com o nosso tema de terça-feira, que é o que o Senhor ordenar. O que o Senhor ordenar. Nós temos que seguir aquilo que o Senhor ordenar. Ensina que Deus se revela e se deixa encontrar por aqueles que o buscam com sinceridade e entrega total. O que o Senhor ordenar. Mas eu tenho que buscar. Eu tenho que estar mais próxima do Senhor. Não é verdade? Então, antes de começarmos a falar, vamos pedir sempre a Mestre Jesus, que ele sempre está aqui, né? Vocês sabem que a gente pede e ele está aqui. Né? Que ele esteja aqui, que a nossa palavra venha preencher o coração de todos nós. Né? Que essa palavra venha nos dar conhecimento. Né? Eu sou Ivani, da Célula Digital, que é um segmento da igreja, desculpa, que tem como objetivo levar a palavra de Deus. Então vamos lá. Deus, ele quer ver o seu coração. É o que está aqui, ó. Deus quer ver o seu coração, né? Ele sabe quando você está com dúvidas, pois ele sempre vai ver o que está aqui dentro. Ah, ele tem dúvida, ele está com problema, ele isso. Deus sabe, porque ele conhece o seu coração. Não é verdade? Então, nós temos que seguir o Senhor. É o que o Senhor quer de nós, né? Vamos abrir aqui um pouquinho, né? É o que o Senhor ordenar. Ordenar. Quando queremos um relacionamento com Deus, ele mostra a sua glória. Ele mostra a sua glória para nós, quando nós queremos um relacionamento com ele. Mas nós temos que ter esse relacionamento. Basta você querer. Precisa você querer. Não é falar assim, ai, Senhor, venha, tal, o Senhor vai vir. Não. Entendeu? Precisa você querer. Não está dando o seu total para Deus? Então, eu vou ficar aqui e esperar Deus chegar. Como esperar Deus chegar, gente? Não vou esperar Deus chegar. O Senhor, ele não vem para ninguém. Nós é que temos que ir para ele. Vocês se lembram de Bartimeu, quando ele estava na estrada? Ele era cego, pedindo esmola. Jesus passou. E ele dizia, Senhor, tem piedade de mim, tem piedade de mim. Jesus passou. Quando Jesus chegou lá na frente, Jesus perguntou, o que ele está falando? Falaram assim, ele está querendo ser curado, então manda ele vir. Mandou ele vir a Jesus, não foi Jesus que foi a ele. Vocês se lembram da mulher do fluxo de sangue? Ela ficou sabendo que Jesus ia passar. Ela era uma mulher impura, que não podia conviver com as pessoas, então ela foi devagarzinho e chegou até Jesus e pegou na orla da roupa dele e foi curada. Mas ela foi a Jesus, né? Não é ficar esperando. Nada vai acontecer. Você ficar só esperando. Ah, Deus, Jesus vai me dar isso, aquilo, mas eu não me chego a Ele. Mas quando estamos quebrantados na presença de Deus, aí as coisas acontecem. Aí eu chego na presença de Deus, Senhor, preciso tanto da sua ajuda, Senhor. Se quebrante na presença de Deus. Vai lá no seu quarto, conversa com Ele.
você está passando por uma situação que não é muito boa, em qualquer área da sua vida, vai lá e conversa com Ele. Nós temos que nos quebrantar na presença de Deus. E aí as coisas começam a mudar. O céu movimenta, a glória vem, as ordens do Senhor minam a nossa vida. E aquilo que não estava acontecendo, acontece. Da onde menos você espera, as coisas começam a acontecer. Devemos amar o Senhor. Lá em João 5, fala do tanque de Betesda. O tanque de Betesda estava aqui, era a cura de um paralítico, está lá em João 5. Esse homem ficava na porta do templo, esperando que alguém o levasse até as águas, que dizia que quando as águas se movimentassem, né, os anjos desciam e eles eram curados, mas não tinha ninguém que levasse ele até lá. Então, ele estava ali há 38 anos, está aqui ó, na Bíblia, e se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse assim: queres ficar são? Veja bem, gente, em vez de ele falar, Senhor, eu quero ficar são. Não, ele disse assim, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Sabe o que Jesus disse para ele? Levanta-te, toma tua cama e anda. Né? Eu tenho que estar mais próximo do Senhor. O Senhor perguntou, por que você quer que eu faça? O que queres que ficar? Queres ficar são? Não. Em vez de dizer assim, não, eu quero ficar são. Não, ele foi contar uma história que ninguém levava ele. E Jesus só disse para ele, levanta, toma tua cama e anda. Nós temos que estar mais próximo do Senhor. Está desanimado? Porque está faltando presença. Está sem plano? Não tenho plano nenhum para minha vida, do meu trabalho, da minha família, da minha situação financeira, não tenho plano nenhum. Sem inspiração, porque está faltando a presença de Deus. A presença de Deus nos tira de todos esses problemas. Falta de plano, falta de inspiração. Não é verdade? Às vezes você pergunta, por que o Senhor está abençoando mais ela do que eu? Mas Deus está vendo o coração dela. Ela está mais próxima do Senhor, né? Está mais próxima do Senhor. Por isso que Deus está abençoando mais ela. Então, nós temos que analisar tudo isso, né? Tudo é o coração. Tudo é o coração. Aonde está o Espírito, aí está a liberdade. Aonde está o Espírito? Que me liberta, né? Mas eu tenho que estar na presença do Senhor. Às vezes você sente que tem que estar mais na presença de Deus, é porque Deus está te chamando. Às vezes você começa a pensar assim, nossa, eu sinto que eu tenho que estar mais próximo de Deus. É porque Deus está te chamando. Tem que analisar isso também. Se algo está te incomodando, eu tenho que estar mais na presença de Deus, tenho que orar mais, tal. É porque Deus está te chamando. Deixa Deus fazer o que tem que fazer na sua vida. Deixa Ele fazer. A glória de Deus te é mostrada através de Mestre Jesus, da vida de Jesus, é verdade, dos milagres de Jesus. Você lê a Bíblia? Você sabe das histórias dos milagres de Jesus? Né? Quando você se coloca em Cristo e começa a buscar a presença de Deus, você verá que as coisas que você nunca imaginava em ver, começam a acontecer.
Você verá algo poderoso na sua vida, as pessoas irão dizer: o que aconteceu com essa pessoa? É a glória de Deus que está adornando essa pessoa. Quando você começa a ficar mais próximo de Deus, você começa a ficar modificado. Aí as pessoas começam a falar assim: nossa, o que está acontecendo com essa pessoa? Ela está tão diferente, está tão bem, parece que está brilhando. É a presença. É a presença. Então, se você está passando por alguma coisa, se chegue a Deus, se chegue na presença. E a presença de Deus vai estar na sua vida, né? É a glória de Deus, é a glória de Deus chegando próximo de você. Um dos sinais que você entrou na presença de Deus é quando você entra no fogo e não é consumido. Quando você entra no problema, mas não é consumido. Porque tudo que está na presença de Deus não se consumirá. Quando você está no problema, mas você está na presença de Deus, nada vai te consumir, nada vai te prejudicar, porque Ele está com você. Ele está com você. A presença bloqueia tudo. Tudo o que Satanás quer contra a sua vida. Porque você sabe que Satanás fica rondando. Se você abrir uma brechinha, ele entra. Ele entra e destrói a sua vida. A presença de Deus bloqueia essa entrada dele. Bloqueia. Ele é um leão que vem buscar, que vem tragar. Não é o leão de Judá, não. É um leão do maligno. Ele vem para te tragar. Mas se você estiver na presença de Deus, você vai confundir o inimigo. Deus vai te dar vitória e esse mal não vai te atingir. Deus vai dar vitória naquilo que você está passando agora. Creia. Creia na presença de Deus. Sabe esse problema que você está passando? Vai passar. Mas esteja na presença de Deus. Deus vai te dar vitória. E esse mal não vai te atingir. Paulo passava por tantos problemas, mas nada o afligia, pois ele tinha a presença de Deus. Lembra de Paulo quando ele levava a palavra de Mestre Jesus por várias cidades, vários lugares? Apanhava, levava pedrada, era empurrado fora da cidade, mas nada o afligia, porque a presença de Deus estava com ele. Quando você vê uma pessoa que sobrevive a ataques, é porque ela tem a presença de Deus. Quando você vê uma pessoa que está passando por problema, de repente esse problema desapareceu. É porque ela tem a presença. É porque ela está na presença de Deus e Deus está na presença. Então temos que ter ela como referência de que ela está na presença de Deus. Entendeu? Aquela pessoa está passando tanto problema, de repente o problema desapareceu. Por quê? Porque ela está na presença dele. Deus vai te tirar desse problema. Creia. Se você não tem responsabilidade com a presença de Deus, você não encontrou a presença ainda. Se você não tem essa responsabilidade com a presença de Deus, é porque você não encontrou ainda a presença. Mas quando encontra a presença de Deus, mais responsabilidade Ele vai colocar na sua vida. Quando Deus te tira daquele acidente, do problema financeiro, é porque a mão de Deus estava com você. Você passou por um acidente. Esses dias um carro, não sei se vocês viram, capotou pela escada abaixo, arrebentou o carro lá embaixo. O rapaz saiu sem problema nenhum, porque Deus pôs a mão nele. Entendeu? Aquele problema financeiro,
Aí aquela pessoa estava devendo tal, agora não está devendo mais, está bem e tal. Por quê? A presença. Ele buscou a presença de Deus. Entendeu? Eu não temerei mal nenhum, porque Ele está comigo. Todo aquele que tem encontro com Deus, vocês lembram do Salmo 23? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Não é verdade? A bondade do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mas eu tenho que estar na presença dEle, para que Ele esteja comigo. Não é verdade? É isso aí. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E Ele me livrará de todo o mal, porque eu estou próxima dEle. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu me aproximo do Senhor Jesus, mais eu recebo bênção. E Ele me tira de todos os problemas. Mas creia, creia. Faça isso. Se chegue mais ao Senhor. E você verá que Ele vai te tirar de toda essa aflição que está aí dentro do seu coração, da sua vida. Tá? Deus se revela e se deixa encontrar por aqueles que o buscam com sinceridade e entrega total. Então, essa é a palavra da quinta-feira, da continuidade, né, da palavra. E espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar, dê aquele joinha, como sempre, né? E, se quiserem conhecer a nossa igreja, ouvir a palavra, né? A nossa agenda aqui, hoje é dia 12, mas vamos ver o que nós temos mais para frente aqui, né? Aqui nós temos, sim, dia 24, nós temos a rede de casais, dia 24. E vocês sabem que todos os dias de manhã, de segunda a quinta, nós temos o culto de oração, né? Um tempo de clamor, de consagração para o dia na presença de Deus, né? Todas as quartas, vocês sabem que nós temos culto às 15 e às 20. De sábado nós temos a Nação Jovem e o domingo profético, né? Às 9 horas da manhã. Venham escutar a palavra do Senhor, venham conhecer a nossa igreja, que fica na Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Tá? Então, tenham um bom fim de semana na presença do Senhor. Que Mestre Jesus abençoe a todas as famílias que nos escutam, Senhor. Como sempre eu peço, que Mestre Jesus esteja abençoando a todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigada, Mestre, por o Senhor estar aqui conosco. E até a próxima semana, na terça-feira. Aguardo vocês. Tchau, tchau.